Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wesley Gama, sejam bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje eu quero trazer dois relatos, dois testemunhos de como Deus me salvou e também salvou a minha família de dois acidentes de carro e que foram realmente milagres. Não há outra forma de explicar isso a não ser milagres. O primeiro relato, isso já faz cerca de uns 10, 11 anos, mas eu lembro muito bem de como essas coisas aconteceram. Isso era por volta ali de 2018, 2019, então não eram 10 anos, né? A gente está em 2026 quando eu gravo esse vídeo, então cerca de uns 8 anos atrás, eu trabalhava como motorista para um órgão do estado do Ceará. Eu trabalhava como motorista terceirizado e meu trabalho basicamente era dirigir para a diretora deste órgão. Então enfim, esse era o meu trabalho. E essa pessoa, ela morava próximo de uma rua. Geralmente eu fazia o mesmo trajeto todos os dias, onde eu buscava ela na casa dela e então eu pegava uma rua, e essa rua era bem estreita e tinha várias outras ruas cruzando essa rua principal com vários semáforos. Então geralmente o que é que eu fazia? Eu entrava nessa rua e quando eu via que todos os semáforos estavam abertos, eu simplesmente acelerava porque eu queria aproveitar todos os semáforos abertos de fato, para não perder muito tempo e tudo mais, mas nunca era imprudente, eu sempre andava na velocidade realmente permitida da via. E então, isso sempre funcionava e sempre funcionou, com exceção de uma única vez, que foi justamente desse relato que eu quero trazer. E um certo dia eu estava fazendo esse mesmo trajeto, então eu estava ali com cerca de 60, 70 quilômetros, e todos os semáforos estavam abertos, então pensei, ora, vou seguir aqui sem nenhum problema. Até que eu senti uma forte impressão no meu coração, um forte desejo de pisar no freio justamente quando eu estava chegando próximo de cruzar um semáforo. Eu não entendi, simplesmente me veio aquele desejo, aquele impulso de fazer isso e simplesmente eu fiz. Então eu estava mais ou menos ali com 60 quilômetros, eu diminuí para 40, e quando eu estava chegando próximo ali ao semáforo, de repente um outro carro ele cruza aquela rua que nós estávamos, ele simplesmente fura o semáforo, né? O meu semáforo estava aberto, então o semáforo para ele estava fechado, mas ele simplesmente fura o semáforo em uma velocidade ali altíssima. E se eu não tivesse freado o veículo segundos antes, com certeza eu não estaria aqui é, relatando este episódio para vocês. Muito provavelmente eu teria morrido porque o carro acertaria em cheio o lado onde eu estava ali como motorista. No momento eu fiquei bem assustado. A pessoa que estava no banco de trás, que era a diretora deste órgão, eu não me recordo se ela lembra, mas eu sei que eu comentei com ela ali no momento. E fiquei um pouco assustado, mas segui viagem, agradeci a Deus pelo que ele havia feito, por ter salvado a minha vida. E segui, né, normalmente. Nos outros dias, eu fiquei um pouco receoso, mas, enfim, eu continuei dirigindo como eu dirigia antes. Mas aquilo ali me marcou muito e é um episódio que eu lembro hoje com muita clareza como isso aconteceu. Passado alguns anos, né, nós estamos em 2026, então recentemente eu tive uma outra situação bem semelhante a essa, e que eu estava em uma viagem, eu estava ali por volta, próximo do Rio Grande do Norte. Eu estava me deslocando do Rio Grande do Norte para o Ceará para visitar alguns parentes, e em um trecho dessa viagem eu peguei uma rua, uma estrada que ela era uma estrada bem estreita. Ela era muito larga, mas ela era muito comprida, né, em extensão, mas ela era muito estreita. Cabia ali no máximo dois carros bem apertadinhos. E, enfim, eu olhava assim, não via nenhum carro e eu seguia ali velocidade normal de estrada, cerca de 80 quilômetros por hora. E eu lembro que nesse local, nessa rua, tinha muitos matos, que esses matos estavam muito altos, assim, matos que realmente eram capazes de cobrir placas de veículo, de trânsito e tudo mais. Então era basicamente uma estrada bem estreitinha com muito mato assim ao redor. E eu seguindo ali com os 80 quilômetros, de repente eu sinto mais uma vez uma forte impressão de frear o veículo
diminuir a velocidade e simplesmente me veio aquele desejo e eu freiei o veículo. Então eu tava ali com uns 80, eu fiquei por volta ali de uns 40 quilômetros, 40, 50, e de repente uma vaca, um animal, ele sai correndo de dentro de um daqueles matos, assim, do meu lado esquerdo, ele sai correndo loucamente para atravessar a rua, e eu lembro que eu só tive duas reações ali de imediato. A primeira foi gritar assim, meu Deus, tanto que minha esposa estava no banco de trás, ela estava procurando alguma coisa no chão do carro, ela não viu, ela só ouviu meu grito e ela se assustou. E logo em seguida eu só tive tempo de puxar assim para a esquerda, fazer um contorno ali por aquele animal e seguir viagem. Se eu não tivesse, segundos antes, freado o meu veículo, muito provavelmente eu teria acertado em cheio aquele animal, ou aquele animal ele teria simplesmente se jogado por cima de mim, que era justamente o lado onde eu estava, ou teria acertado a minha filhinha, que estava logo no banco traseiro, logo atrás de mim. Então, eu não tenho outra explicação a não ser dizer que tudo isso foi milagre de Deus, que foi livramento do Deus a quem eu sirvo. E tudo isso me faz refletir, isso me traz várias reflexões. Uma dessas é como é possível que um Deus tão grande, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que criou todo o universo, que criou toda essa natureza aqui que está ao meu redor, como é possível esse Deus, dono de todas as coisas, me amar, amar minha família, amar meus amigos de maneira tão profunda, a ponto de salvar a minha vida, a vida dessas pessoas de uma maneira tão miraculosa. É algo que me impressiona, e toda vez que eu lembro disso, o único sentimento que me vem é de realmente agradecer a Deus, a esse Deus, e fomentar ainda mais o desejo de servi-lo e de levá-lo para outras pessoas. É algo que realmente assim mexe muito comigo lembrar dessas coisas, porque Deus de fato ele é muito grandioso, Deus é maravilhoso. E se eu estou vivo hoje, diante de tudo isso, se Deus ele me salvou, é porque de fato Deus deseja que eu leve a mensagem dele para outras pessoas. Então o objetivo desse vídeo, o objetivo desse canal é anunciar a Deus, anunciar a Cristo, de que ele de fato existe, de que Deus ele é real. E quando nós temos um relacionamento com esse Deus, nós começamos a experimentar coisas que nada no mundo pode explicar, a qual nós chamamos de milagre. Eu sou a prova viva de que, de fato, Deus realiza milagres. E o meu desejo com esse vídeo é que você possa buscar ter um relacionamento mais profundo com esse Deus. Deus convida-nos a cada dia para termos um relacionamento muito profundo, muito íntimo com Ele, não porque nós merecemos alguma coisa, tudo que Ele faz por nós é um presente da graça dEle, é um dom da graça dEle, mas nós precisamos nos relacionar com Ele, nós precisamos servi-los justamente porque Ele é Deus e nós somos meras criaturas que precisamos estar em comunhão com esse Deus. O maior benefício para nós é justamente a comunhão com esse Deus. E Deus convida hoje você para que você de fato busque ter um relacionamento com Ele, que você entregue sua vida a Ele, que você de fato busque estar nos caminhos do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa guiar os seus caminhos. Se esse meu testemunho te serviu de alguma coisa, te emocionou, te surpreendeu, busque viver também esse tipo de experiência com esse Deus, entregando-se a Ele, tendo comunhão com Ele diariamente, e com certeza você vai ver um Deus que Ele não é apenas teoria, mas que Ele é uma realidade e que Ele de fato se manifesta no meio de nós, quer ter um relacionamento conosco e acima de tudo, que Ele quer salvar a mim, quer salvar também a você. Que Deus te abençoe, muito obrigado por ter ficado até aqui, se gostou, inscreva-se no canal e até a próxima. Abraços!